Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos de 16 a 19. O texto vai estar projetado ali, assim diz a palavra do Senhor. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós nos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, obrigado que o Senhor reúne o teu povo. E se a adoração é levantada ao Senhor, e se há pessoas dispostas a ouvir a tua voz, coisas extraordinárias podem acontecer, Pai. Mesmo que seja um culto simples, o Senhor é quem torna esse momento incomum, sobrenatural. É a tua presença, é a ação do teu Santo Espírito. Nós, seres humanos, não somos capazes de produzir nada espiritual. Por isso nós precisamos da tua graça, Senhor, da tua presença em nosso meio, sobre nossas vidas, e que a palavra do Senhor possa, nesse instante, ser ministrada e abençoar os nossos corações. Que o Santo Espírito do Senhor nos ilumine. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nessa série de mensagens, nós estamos falando sobre problemas bem reais, concretos e palpáveis. Problemas recorrentes. Na realidade, nós estamos falando sobre soluções divinas para problemas recorrentes. Ao longo desse mês, nós já falamos sobre desânimo, lá no primeiro domingo. Já falamos sobre ansiedade no segundo domingo. Já falamos sobre o desespero, domingo passado. E hoje nós vamos falar sobre a insatisfação. Insatisfação. Você tem algum problema com a insatisfação? Popularmente falando, queridos, a satisfação depende de alguns fatores. Pesquisas revelam isso. Do que depende a satisfação? A visão popular. Vou elencar aqui algumas coisas. Então, na visão popular, satisfação depende de ter as circunstâncias certas, acumular riquezas, experimentar prazeres e alcançar sucesso. Na visão popular, satisfação depende disso. Você ter as circunstâncias certas, favoráveis, adequadas, você acumular riquezas, experimentar todos os prazeres disponíveis e alcançar sucesso na sua vida, aí você vai ter uma vida satisfeita. Isso significa, queridos, que na visão da sociedade, se você não alcançar isso, você não terá nenhuma chance de viver feliz e satisfeito. Isso significa que se você não tiver as circunstâncias favoráveis, se você não acumular riquezas, se você não experimentar prazeres e não alcançar o sucesso na visão, na definição de sucesso do mundo, você não terá a chance de ser uma pessoa feliz e satisfeita. E é por isso, queridos, que as pessoas estão numa busca desenfreada, doentia e desequilibrada por satisfação nos nossos dias. Eu quero fazer duas perguntas. É pecado buscar satisfação? E a resposta é não. Não é pecado buscar satisfação se nós a buscamos do jeito certo, no lugar certo, na pessoa certa. Mas a segunda pergunta, é pecado viver insatisfeito? E a resposta é sim.
Buscar satisfação não é pecado, mas viver insatisfeito é pecado, porque isso desagrada o coração de Deus. Insatisfação, queridos, não é a de hoje, por isso nós estamos falando sobre problemas recorrentes. Nos tempos de Jesus já havia insatisfação. O povo de Israel foi um povo tremendamente insatisfeito, reclamão e murmurador. A história do povo de Israel sempre foi marcada por uma insatisfação constante. É só nós lermos quando eles estavam perambulando pelo deserto, por exemplo. Mas infelizmente, a insatisfação que sempre existiu tem se intensificado, tornando-se crônica nos nossos dias. E eu tenho para mim, queridos, ninguém disse isso, mas eu tenho para mim que a geração atual é a mais insatisfeita que já viveu sobre a face da terra. As crianças de hoje são extremamente insatisfeitas. A frase que elas mais usam é eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, porque elas não estão satisfeitas com o que elas já possuem, com o que elas têm. Os adolescentes e jovens são também insatisfeitos. Os adultos são tremendamente insatisfeitos. As famílias também foram picadas por ou tomadas por essa síndrome de insatisfação. E nós somos a geração que tinha tudo para ser absolutamente satisfeita, porque nós temos a tecnologia ao nosso favor, à nossa disposição, nós temos os melhores carros, nós temos os melhores colchões para dormir. Ninguém dorme mais em colchão de palha como se dormia no passado, ninguém anda mais em carros horríveis como nós tínhamos no passado, ninguém lava a roupa mais batendo na tábua, mas tem uma máquina de lavar que faz tudo, coisas que facilitam, simplificam a nossa vida, mas ao mesmo tempo nós estamos vivendo uma vida de tremenda insatisfação. Está comprovado que todo o avanço tecnológico que facilita a nossa vida sob muitos aspectos está sendo incapaz de produzir corações satisfeitos. Produz equipamentos, coisas que facilitam a nossa vida, mas os corações estão ainda insatisfeitos. E nesse texto, queridos, aparentemente estranho que nós lemos aqui, quando a gente lê, puxa, do que esse texto está falando? Jesus critica a insatisfação daquele povo. Jesus diz, mas a quem hei de comparar esta geração? Mas a quem hei de comparar essa geração? É uma geração que se a gente toca, Jesus está dizendo, uma música alegre, ela não dança. E é uma geração que se a gente toca uma música triste, ela não chora. É uma geração que criticou João Batista por ser recluso e abstinente, mas é também uma geração que criticou Jesus por ser sociável e alegre, ou seja, nada agradava aquela geração. Era uma geração que demonstrava descontentamento com todas as coisas. E eu diria, queridos, que a nossa geração não é muito diferente dessa. Há uma síndrome de insatisfação presente no mundo, há uma síndrome de insatisfação presente na igreja, e há uma síndrome de insatisfação presente no coração das pessoas. Nós vamos ver algumas lições nessa noite. Todos os sermões dessa série de mensagens, desses domingos do mês de abril, foram estruturados mais ou menos da mesma maneira. Então, nós vamos ver algumas lições sobre insatisfação. E a primeira coisa que eu quero destacar, queridos, e falar nessa noite é sobre a realidade da insatisfação. Ela é real. A realidade da insatisfação. Jesus olhou para aquelas pessoas e identificou a insatisfação no olhar delas. Não estavam contentes, como eu já disse, com o estilo de vida de João Batista. Não estavam contentes com o estilo de vida de Jesus, não reagiram positivamente ao ministério de João Batista, não reagiram positivamente ao ministério de Jesus. Quando Jesus usa essa expressão, aqui no texto que nós lemos, a expressão meninos, vocês são como meninos, ele está referindo-se à nação judaica, que agia exatamente como meninos imaturos, que não demonstravam contentamento com absolutamente nada, estavam rejeitando inclusive o próprio Messias,
O maior presente de Deus para a nação judaica, e não só para a nação judaica, como para a humanidade toda, eles estavam rejeitando e absolutamente insatisfeitos. Queridos, quero compartilhar uma lição com você. Quando não percebemos o que Deus está nos dando e o que Deus está fazendo, o resultado é insatisfação. Quando nós não percebemos, não temos essa capacidade, ou não queremos muitas vezes, perceber o que Deus está nos dando. E se você for sincero, você vai ver que Deus está te dando muita coisa. E quando nós também não temos a capacidade de perceber o que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo na nossa vida. Queridos, quando eu olho para a minha vida, de onde eu nasci, e onde eu estou, eu só posso perceber uma obra muito grande de Deus sendo realizada na minha vida. Isso tem que produzir em mim gratidão. Quando eu olho o nada que eu tinha e as coisas que eu tenho hoje foram dádivas de Deus, isso tem que produzir em mim gratidão e satisfação. Mas como eu disse, o povo de Israel não estava satisfeito. E quando nós olhamos para a nossa geração, a visão, queridos, no que diz respeito à insatisfação, não é diferente. Raramente as pessoas estão plenamente satisfeitas. As pessoas estão descontentes com a estética. Se eu fosse perguntar aqui hoje, levanta a mão em quem está insatisfeito. As pessoas estão descontentes com a sua profissão, as pessoas estão descontentes com o seu salário, as pessoas estão descontentes com o governo, as pessoas estão descontentes com a igreja, as pessoas estão descontentes com o casamento, as pessoas estão descontentes com a ausência de perspectiva em relação ao futuro, as pessoas estão descontentes com a falta de propósito na sua existência. Há uma síndrome de descontentamento generalizado que tomou a sociedade. E pensando nisso, queridos, há duas expressões perigosas que revelam a insatisfação, e eu quero desafiar você a perceber se talvez estas duas expressões que eu vou falar nesse momento não estão presentes na sua vida. Duas expressões perigosas que revelam insatisfação. A primeira delas é quando eu. Quando eu. Porque essa frase, ela pode nos acompanhar a vida toda e ela pode denotar insatisfação. É mais ou menos assim. Quando eu crescer. Quando a gente é criança, a gente não fala isso. Quando eu crescer. Aí vem as frases, vão se seguindo. Quando eu passar no vestibular. Quando eu me formar. Aí eu vou estar satisfeito. Meu querido, quando você se formar, você vai ver o tamanho do abacaxi que você arrumou. Então, dê glória a Deus pelos 4, 5, 6 anos que você vai passar em tempos de formação acadêmica. Aí a gente fala assim, quando eu me formar, mas aí a frase vira, quando eu arrumar emprego. Quando eu ganhar mais dinheiro. Quando eu casar. Aí a gente, eu vou ser feliz quando eu casar. Aí quando eu tiver filhos. Aí você vê o tamanho do abacaxi, piorou, né? Quando eu amo meus filhos, viu, gente? Eles são uma bênção. Quando eu tiver os filhos crescidos, aí a gente fala. Quando eles dormirem até 8 horas da manhã, porque a minha filha acorda às 6:30. Quando eu ver os meus filhos formados, a gente fala. Aí o tempo vai passando. Quando eu me aposentar. Quando eu resolver todos os problemas. Só falta você acrescentar a seguinte frase. Quando eu morrer. Aí está tudo resolvido. É uma frase que denota insatisfação, querido. E a pessoa que foi regida por essa frase, ela não terá vivido plenamente. Agora a segunda frase é, se eu. Então a primeira é quando eu, a segunda é se eu. Essa é uma frase que acompanha a vida do insatisfeito. Se eu tivesse nascido mais bonito. Quantos pensam assim? Não levante a mão.
Ah, se eu tivesse nascido mais rico, tudo seria diferente, tudo estaria resolvido. Ah, se eu fosse mais inteligente, se eu fosse menos tímido, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse morar em Paris, se eu pudesse viajar o mundo inteiro. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa muito séria, muito certa para você. Você é o que é, e você vive o que vive pela graça de Deus. Você crê nisso, amém? Você é o que é, e você vive o que vive pela graça de Deus. Então, vença a insatisfação em nome de Jesus. Porque se você levanta todos os dias, é porque Deus te deu graça. E se você consegue viver dia após dia, é porque Deus está te dando graça. Abandone essas frases limitadoras, quando eu, se eu, que roubam a sua satisfação e te impedem de viver plenamente. Que funcionam como se fossem muros, barreiras, que precisam ser tirados para você fluir de uma vida, para você fluir uma vida livre e plena. A realidade da satisfação, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar nessa noite. Mas em segundo lugar, queridos, eu quero falar sobre as razões da insatisfação. As razões. Então nós estamos falando sobre soluções divinas para problemas recorrentes. E a insatisfação não é um problema atual, eu já disse isso. Porque de fato a insatisfação sempre foi um problema humano. Vamos caminhar um pouquinho, queridos, com a Bíblia. Eu estou afirmando agora que a insatisfação sempre foi um problema humano. Ela foi, por exemplo, um problema num lugar chamado Éden. A insatisfação foi um problema no Éden. O ser humano não estava contente com a sua posição, com a sua condição. Tanto que eles pecaram porque eles quiseram ser iguais a Deus. O maior problema da humanidade, que é chamado de pecado, o pecado que afetou todo o gênero humano e que complica por demais a nossa vida, foi gerado quando o diabo plantou a semente da insatisfação no coração da mulher. E essa semente foi passada para o coração do homem. O homem não estava satisfeito com a sua condição e quis ser igual a Deus. E por isso, queridos, nós temos esse abacaxi tão grande nas nossas mãos chamado pecado. A insatisfação foi um problema no Éden. Mas a insatisfação também foi um problema num lugar chamado Babel. E vocês conhecem bem a história. Os seres humanos, homens e mulheres que se reuniram para construir uma torre que deveria chegar até o céu. E será que teria problema as pessoas construírem uma torre, uma edificação grande? Não, porque hoje tem muita gente que está construindo aí. Mas sabe qual é o problema? O problema é esse versículo que nós vamos mostrar aqui. O problema é por que eles fizeram isso. Olha só o que diz ali. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus. Para quê? E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles construíram uma torre de Babel para tornar célebres os seus nomes, porque eles estavam insatisfeitos, porque de certo não tinham tanta fama, mas porque eles queriam reconhecimento, glória e poder. Esse foi o problema de Babel, a insatisfação. A insatisfação, queridos, foi um problema no deserto. Não apenas no Éden, não apenas em Babel, mas foi um problema no deserto. O povo sempre murmurou e reclamou, mesmo diante de incontestáveis milagres, manifestações surpreendentes da providência de Deus. Mas eles queriam as cebolas, os pepinos e os melões do Egito.
estavam insatisfeitos enquanto relembravam o passado de escravidão no Egito. Deus os havia libertado com mão poderosa, algo extraordinário aconteceu, e os deu uma vida para eles desfrutarem da liberdade, de uma vida satisfeita, mas eles não quiseram isso e foram inteiramente, tremendamente ingratos. E aí, queridos, nós podemos dizer também que a insatisfação foi um problema em Canaã, não só no Éden, não só em Babel, não só no deserto, mas em Canaã, quando o povo chegou lá também, viveu de forma insatisfeita, e um dos exemplos da sua insatisfação é que eles não estavam satisfeitos com a liderança do próprio Deus, e eles então pediram um rei, e pediram um rei, queridos, porque eles queriam ser como as outras nações, porque eles não estavam satisfeitos com a ingerência de Deus na sua vida. E essa insatisfação de sempre, que sempre esteve aí na história, eu vou parar por aqui, poderia caminhar até o final da Bíblia, mas essa insatisfação de sempre se tornou crônica nos nossos dias. Aumentou, como eu estou dizendo, muito nos nossos dias. Mas quais as razões da insatisfação? Até agora eu não respondi. Eu vou dizer algumas coisas, queridos, apontando algumas razões para a insatisfação. A primeira delas, de onde vem a insatisfação? A primeira razão é a comparação. A insatisfação tem raízes na comparação. Comparar-se com alguém, com algum estado, posição ou condição gera insatisfação. Porque é interessante, queridos, quando a gente vai se comparar, a gente sempre se compara com gente que tem muito mais do que nós. Porque se a gente se comparasse com gente que tem muito menos do que nós, isso geraria o quê? Satisfação, não insatisfação. Então eu quero dizer nessa noite, não se compare a ninguém, querido. Você é único e especial diante de Deus. E quando eu penso nisso, queridos, me vem à mente, eu coloquei ali, me veio à mente quando eu estava preparando essa mensagem, um versículo bíblico, vamos mostrar ali, Micael, para o pessoal, que versículo lindo. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Você percebe a força desse versículo, dessas palavras? Por isso, olha, vamos voltar. De longe, Deus nos viu de longe, nos deixou ver o Senhor dizendo, o que Deus disse? Com amor eterno eu te amei. Então nós temos que ficar nos comparando com os outros, que Deus está falando isso para nós. Por isso, com benignidade, eu te atraí, eu te amei tanto e eu te atraí para mim. E isso deve produzir em nós satisfação, gratidão, alegria, queridos, ao perceber o amor de Deus, o investimento de Deus para conosco. Mas a segunda fonte ou razão da insatisfação, queridos, é a ingratidão. A primeira é a comparação, a segunda é a ingratidão. A incapacidade de ser grato a Deus em todas as coisas gera insatisfação. E aí, queridos, nós vamos, não está ali o texto, mas eu queria me referir ao episódio da multiplicação dos pães. Você conhece bem essa história? Uma multidão de gente sem ter o que comer, então Jesus fala, nós vamos dar de comer a essa gente, e aí alguém chega lá e diz, Filipe diz, tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixes, mas isso o que é para tanta gente? E o que me chama a atenção, queridos, é quando Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, a frase de Jesus não é, isso que é para tanta gente, mas a Bíblia diz assim, que ele deu graças, ele agradeceu. Ele não foi ingrato, e a gratidão produziu satisfação de todas aquelas pessoas. A ingratidão, queridos, é a raiz da insatisfação. Mas a terceira razão, queridos, da insatisfação é a visão negativa.
Visão negativa. Na semana passada eu falei sobre a atitude positiva como uma das formas de nós vencermos o desespero. Hoje eu quero falar que a visão negativa é uma das formas de gerar pessoas insatisfeitas. Quem enxerga o lado positivo fica satisfeito. Duas pessoas vão a um restaurante, ao mesmo restaurante. Uma gosta, a outra não. Uma fica satisfeita, a outra não. Uma sai alegre, a outra não. Por quê? Por causa da visão. Via de regra, queridos, a insatisfação redunda em tristeza e infelicidade. Mas eu queria compartilhar, queridos, aproveitando esse momento, falar sobre esse tema. Inclusive, eu separei umas fotos aqui para mostrar para você, mas espera um pouquinho, Micael. Um tempo atrás, em 2011, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem que não é a viagem dos sonhos de ninguém. Eu fui para um país chamado Haiti. Fui lá 1 ano e 6 meses por aí, depois daquele terremoto terrível que varreu o Haiti. Eu aprendi algumas lições lá. Quando eu voltei, eu compartilhei com a nossa igreja lá em Ponta Grossa. Eu queria só fazer um resumo nessa noite. Mas eu vou mostrar algumas fotos, queridas, fotos que eu mesmo tirei. Não é foto que eu peguei na internet, que eu mesmo tirei. Vou mostrar ali, Micael. Olha como é o transporte coletivo no Haiti, como as meninas vão para a escola. Pode passar a próxima. Olha como é a escola. É um orfanato. Eu fiquei com vontade de adotar umas 3 crianças aí, mas o Brasil não tem tratado, de adoção com o Haiti. Até liguei para a Manuela, posso levar aí uns haitianinhos, bonitinhos? Igrejas no Haiti. Essa aí é uma catedral, gente, tá? É a melhor igreja que a gente foi lá. Pode passar. Participamos de um culto. Pode passar. Isso é uma igreja. É uma igreja que tombou com o terremoto. O pastor nos contou que morreu gente aí. E ele falou, possivelmente, algumas desses tijolos aí de concreto que estão sentando sobre eles, caíram sobre a cabeça de alguns dos nossos irmãos. Mas é o que eles tinham. O que mais? Igreja. Próxima, também, uma catedral. Acho que deu ali, né? Acho que terminaram as fotos. Mais uma igreja. Essa aí também está bonitinha, né? Essa é a lição. A lição, queridos, é essa que eu aprendi no Haiti. Porque lá eu vi pessoas alegres, pessoas demonstrando contentamento. A extrema carência, pobreza e miséria não impedem as pessoas de demonstrarem contentamento e serem agradecidas. Aquelas pessoas me ensinaram sobre contentamento, sobre gratidão. Uma vida tão sofrida, mas sempre sorrindo, sempre agradecendo, sempre conversando, sempre alegres. E muitas vezes nós, queridos, que vivemos uma condição melhor, nós não temos essa capacidade de ter uma vida satisfeita e agradecida. Estudamos em escolas 1 milhão de vezes melhores do que aquela ali. Vamos a uma igreja com ar-condicionado, com cadeiras confortáveis. Temos uma família maravilhosa. Sejamos gratos. Mas eu quero terminar nessa noite, queridos, falando sobre o remédio para a insatisfação. Porque explorar o problema é fácil, mas apontar o caminho, as soluções, sempre é mais difícil. Voltando lá ao texto original que a gente leu no início, o fato é que Jesus critica aquela geração insatisfeita. Jesus queria ver mudança.
Mas se não houvesse uma nova disposição interior, a satisfação perduraria no coração daquele povo. Então é preciso que haja essa nova disposição interior para que a insatisfação não perdure dentro de nós. Então, afinal de contas, quais são os remédios? Eu quero dizê-los e assim terminar a ministração dessa noite. Quais os remédios para a insatisfação? E o primeiro remédio, queridos, é aprender a viver contente. Quer vencer a insatisfação? Esse problema recorrente, que tem só aumentado, se transformado numa síndrome, que tem tomado as pessoas, então aprenda a viver contente. E aí eu quero mostrar o versículo Filipenses 4:11. E diz assim, pulei esse, Mica, vamos lá. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Agora eu quero ler com a ênfase que eu quero mostrar nessa noite. Digo isto não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque aprendi, é isso que o apóstolo Paulo diz. Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e significa que ele teve um momento em que ele não sabia, que ele não conseguia, mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E nós podemos, queridos, viver contente em toda e qualquer situação, se nós estamos podendo comer no almoço filé mignon e picanha ou alcatra, ótimo, mas se nós temos só um ovo frito para comer, aprendamos a viver contente em toda e qualquer situação. É um exercício diário e constante, aprender a viver contente. Mas, para vencer a insatisfação, qual é o remédio? Além, queridos, de aprender a viver contente, é visualizar a providência de Deus. Você quer então vencer? Você quer ser vitorioso nessa luta contra a insatisfação? Visualize a providência de Deus. Deus tem derramado suas bênçãos, já falei nessa noite, Deus tem dado o seu sustento para nós, Deus tem armado o seu esquema de proteção para as nossas vidas. E saber, queridos, que Deus dá o necessário para nós é um motivo de grande alegria e contentamento. E olha só essa frase: talvez você não tenha tudo o que você deseja, mas se você tem o que você precisa, esteja contente. Talvez você não tenha tudo o que você deseja, e o que gera insatisfação em nós, os nossos desejos, muitas vezes alimentados pelas propagandas de televisão, pela mídia, pelos comerciais, que nós vemos a todo instante. Isso alimenta a nossa insatisfação. Mas vou repetir essa frase: talvez você não tenha tudo o que você deseja, mas se você tem o que você precisa, esteja contente. Mas a última lição, queridos. O remédio para a insatisfação. Aprender a viver contente é fundamental. Visualizar a providência de Deus. Mas a coisa mais importante é encontrar vida abundante em Jesus. Encontrar vida abundante em Jesus. O versículo de João 10:10, bem conhecido. Vamos ler juntos, queridos? Leia comigo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O diabo tem um esquema de insatisfação. Jesus tem uma oferta de satisfação plena e absoluta. O diabo faz de tudo para roubar a sua alegria, para matar o seu contentamento e para destruir a sua satisfação. Há uma artimanha do inferno, queridos, para produzir insatisfação nas pessoas. Mas você precisa dizer não às investidas do mal.
e mergulhar na vida plena que só Jesus pode te dar. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que vocês tenham vida em abundância. O grande problema da insatisfação, queridos, é que através dela nós dizemos que Deus não basta. Eu gostaria que você compreendesse a complexidade dessa frase. O grande problema da insatisfação é que através dela nós dizemos que Deus não basta. Precisa mais. Através dela nós dizemos que Deus errou quando nos fez. Poderia ter feito melhor. Poderia ter feito mais bonito. Poderia ter feito mais rico. Poderia ter feito mais inteligente, mas Deus não fez do jeito que deveria. Através delas, querido, da insatisfação, nós estamos dizendo que Deus está errado no direcionamento que Ele está dando à nossa vida. Deus, o Senhor poderia fazer outra coisa, mas o Senhor fez isso e isso está me deixando insatisfeito. O grande problema da insatisfação é que através dela nós dizemos que Deus não basta, que Deus errou quando nos fez e que Deus está se equivocando no direcionamento que Ele está dando à nossa vida. E nós precisamos corrigir isso. Quando a gente encontra plena satisfação em Deus, querido, aí todas as coisas serão secundárias. Nós já teremos o que é necessário. Eu não estou falando aqui que a gente não deve buscar melhorias na vida. Ao contrário, sou uma pessoa que sempre incentiva isso. Mas o problema está aqui dentro. Nós precisamos resolver o problema da insatisfação. E dizer, Deus, o Senhor nos basta. A Tua graça nos basta. A Tua presença nos basta. A Tua companhia nos basta. O Teu plano nos basta. O Teu amor nos basta. E se eu tenho essa convicção de que o que Deus está fazendo me basta, é o melhor para mim, eu terei resolvido um problema gravíssimo chamado insatisfação.